Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Cá estamos de volta antes que o verão termine, né? Essa longa ausência se deve a problemas familiares que tivemos que encarar e toda a energia foi dirigida para eles, né? Agora que as coisas estão administradas, praticamente resolvidas, a gente pode voltar a dividir espaço com outras atividades, não é verdade? Eu mesma estou com Covid, sem nenhum sintoma. Aqui em casa foi efeito dominó. Pegou a caçula, que trabalha externa e exposta, que teve sintomas mais fortes, mais pesados, mas não precisou se internar, graças a Deus, tratou-se em casa e já se liberou, já voltou ao trabalho, à atividade normal. Pegou o marido na sequência, o maridão, que é imunossuprimido, mas mesmo assim teve sintomas leves. E na sequência, euzinha, que estava de enfermeira para lá e para cá. Mas não tenho sintoma nenhum. Estou ótima com minhas atividades só recolhida. As atividades caseiras normais. Bom, feito isso, ainda bem, né, que o Covid chegou leve e chegou depois que o problema maior havia sido encaminhado. É que a minha filha está fazendo quimioterapia, a mais velha, mas já está recuperada, graças a Deus. Estamos no final do tratamento e está tudo certo com ela. A gente agradece a sabedoria do universo, né? Pelo cobertor do tamanho das pernas. Bom, muito bem, mas olha, é importante dizer, eu estou falando tudo isso porque é importante dizer, a vacina salva. É o único tratamento preventivo contra a Covid, contra o agravamento, contra a lotação das UTIs, contra os 7 palmos. Se você não vacinou, se vacine. Tome a segunda dose, se deixou pendente, tome o reforço, vacine suas crianças, porque a gente tem que cuidar do que é nosso, que é a vida. É o mais importante. Deus diz, faça a sua parte. Então, tomar vacina é fazer a sua parte. Tá certo? Bom, eu tô aqui com um livro que eu revisitei. Revisitei agora em janeiro, em meados de janeiro, quando eu fui entrevistar Urariano Mota, jornalista e escritor pernambucano, para o programa que eu estou fazendo, um programa de rádio que eu voltei a fazer, fiz em 2010, voltei a fazer, sob a direção de Rui Sarinho, que se chama Violência Zero. Na verdade, é um quadro de um programa maior que se chama Banco de Feira. A gente teve esses 2 programas direto dos mercados e praças públicas do Recife em 2010 e tivemos que suspender por falta de patrocínio. Agora a gente tem o incentivo do Fucultura, da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, da Fundarp. Então, Urariano Mota foi nosso convidado porque ele havia sido, como era um resgate, uma estreia de um programa que já existia, ele havia sido o primeiro apresentador do programa original, lá no século passado, em meados dos anos 80. Então, ele foi nosso convidado e, como o viés do programa agora é literatura, né, direitos humanos e literatura, a gente convidou o Urariano. Ele tem um estilo próprio de escrever, ele sempre insere seus personagens que é tirado do povo, da luta do povo ou da luta política, da luta social e insere nesse contexto da história brasileira que é cheia de opressão e acaba sendo um resultado, um bom tricô, uma boa miscelânea, uma boa vitamina, como se diz lá em Minas, vitamina, que é aquela fruta que você bota no liquidificador e bate com leite, chama vitamina lá em Minas. Bom, o
Filho Renegado de Deus, do Uraniano, é uma edição de 2013 e também vai nessa sequência. Só que ele faz o resgate da mulher do povo. É um tapa na cara das desigualdades sociais, da opressão e do machismo que sufoca e oprime as mulheres mundo afora, mas no Brasil especialmente, e especialmente as mulheres do povo, pobres e pretas. No caso, a Maria, que é o personagem que permeia todo o livro, a Maria é uma mulher índia, gorda, traída pelo marido, oprimida pelo marido, dona de casa, que mora num beco em Água Fria e que só conheceu de perto o amor do filho, o filho único, e do irmão gêmeo, que ela amava e que é gay. Maria morre de violência obstétrica, com a gravidez de 9 meses de filhos gêmeos. Porque não havia esse termo, em 1958 não havia esse termo. Mas, na verdade, foi isso. E todo o enredo trata do Gimeralto, que é esse menino que tinha 8 anos quando a mãe morreu, resgatando a imagem de Maria a partir de uma visita ao túmulo de alguém ou um enterro de alguém no cemitério de Santo Amaro. Aí ele encontra uma amiga da mãe e a partir daí ele mergulha no túnel do tempo para recuperar a imagem da mãe e o amor que ele tinha por essa mãe, que tinha cheiro de sexo. A linguagem é crua, direta, mas o livro é muito interessante. Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Porque são 349 páginas. Um trechinho que eu acho importante, que dá assim a luz de como é o estilo e como é a história. Capítulo 16. Na maturidade, Gimeralto se notava um ser de acréscimo, um apêndice, um ser outro, ridículo e menor que a promessa daqueles dias de 1958. Até no gosto essencial do sexo. Envergonhado até a raiz dos cabelos, ele nunca se disse, porque, embora ateu, guardava uma afundada noção de pecado, mas ele começou a ser louco por mulher a partir do sexo da mãe. Do cheiro embriagante da boceta da mãe. Essa verdade tão funda que ninguém seria capaz de arrancar dele nem a descarga elétrica, nem por desarmamento no seu íntimo por hipnose. Tal verdade vinha de uma condição tão primária que um cínico a expressaria como um cheiro imperativo da primeira idade. Isso queria dizer, de modo mais prosaico, por volta dos 6 anos, quando tomavam banho juntos, ele e sua mãe, por razão da altura, ele ficava com a cabeça junto ao sexo de Maria. E já nesse tempo ele não queria nem podia lembrar, mas já estava ali um cheiro próximo que lhe causava ereção. O que dizer então desse amor que nascera de modo tão primário? Gimeralto estremecia, profundamente abalado. Refletir sobre isso o deixava como um menino excepcional, sem entender o que pensava, a balançar a cabeça de um lado para o outro, a se dizer, não, isso não. Trêmulo. Era demais. Era de arrasar tal sentimento fundador de um caráter. Não se inventou ainda o microscópio eletrônico para o amor. Se houvesse um super microscópio eletrônico para o sentimento, seriam percebidos pontos muito ocultos, guardados com misturas e disfarce ao que se apresenta. Pois assim como as famílias têm salas de visitas onde se mostra o apresentável, assim também os sentimentos mais nobres, os mais visíveis, têm um sentido e origem pouco dignificantes. Mas por que a verdade é indigna?
Porque o que dá sentido radicado à vida permanece sob vedação nas trevas, envergonhado e oculto? Será isso? Ou seria também, de outro modo, o reflexo daquela fase madura da sua vida, em que nada mais se perde a não ser a felicidade que, de uma forma ou de outra, já não é mais possível? Ou será que os estremecimentos vinham de algo tão elementar, tão nuclear, que o assombrava com uma aparição de alma, de coisa do outro mundo, de tão preciosa, legítima e legitimadora? Pois do outro mundo não podia ser aquela senhora da primeira infância que o abraçava ao cemitério 53 anos depois da morte de Maria e lhe falava: "Você não mudou. Eu fui amiga da sua mãe." Então Gimeralto, mais trêmulo, mais abalado, sabia que seu tormento e revelação a ninguém podia falar. Ele se via como esse criminoso. Mas esse era um crime a que fora arrastado, irrefreável, porque ali estava uma substância, núcleo, célula viva, como um chamado, ao qual ele não recuaria para não se tornar indigno de ser filho daquela mulher sem nada, cuja única propriedade era o nome Maria. Que venham, aquela era a sua trincheira. Então lhe vinha, sob o perfume do sexo da própria mãe, que crescia e crescera com ele, além do cheiro do sabão rude, além dos dias dela, poucos dias na terra, então lhe chegava a visão daquela terrinha estreita, do estreito beco, da estreitinha casa, meu Deus, quase do tamanho do seu gordo corpo. Dizia, meu Deus, e não podia rezar, não tanto por não crer em Deus, como dizia, mas por não poder rezar como na infância. Ele não se dava conta que recordar aquela mulher no curto intervalo da sua vida era uma forma de rezar, assim como um homem se dá no recolhimento do seu íntimo, como num exame de consciência em uma capela deserta. Silêncio. Um terreiro se acerca da cabeça que está mergulhada entre as mãos. Silêncio. Ele está menino, nu, aos 7 anos. Prova de amor maior não há, parece ouvir à distância. Prova de arroz branco, água e sal, chuva na terra, quente, e um cheiro de mar, de peixe vivo, naquele oceano das coxas de Maria naqueles anos. Lavava a casinha dele e ele, nu, fazia do chão um tobogã, que na infância as pessoas chamavam de escorrego. O menino deslizava por um escorrego horizontal no chão lavado. Isso foi antes ou depois? Os fatos, os acontecimentos que remetiam àquele beco, quando marcantes estavam todos sob a presença de Maria, sob o corpo de Maria no caixão. Com toda a agonia que passava da madrugada à noite anterior, ainda assim o rosto de Maria era sereno, pacífico, acolhedor, ali no caixão. Ela estava na sua casa, naquilo que ela chamava de casa. Os fatos luminosos vêm de sua presença viva a se mover mesmo quando parada observava. E sempre a dia, ou levavam ao dia, ao sol, naquele 1958. Então lavavam a casa e o menino nu se entregava à lavação. Ele mesmo lavando-se, lambuzando-se numa festa aos gritos e risos. Gimeralto lembrava a alegria, a felicidade, então era ruidosa. Aquilo, naquele estreito, era uma praia, uma piscina, uma banheira, um piso de cimento com água, enfim, mas com o dom de fazer o menino contente, liberto daqueles limites de paredes. Ele ia até a porta e se lançava para o chão, resvalando de barriga. Que brinquedo simples e bom! Mas ali, naquela esbórnia, eis que uma vizinha trouxe a menina Selma. A menina havia se mudado para outra rua, mas conforme o desejo da bela mãe, para um lugar melhor,
E o menino livre no coração dessa maneira, livre pela ausência, como mais tarde aprenderia que a liberdade lhe vinha para compensar uma ausência, o menino estava nu, a pular e a se jogar no chão, a se levar pela água derramada do balde feito uma onda. Então Selma apareceu à porta a sorrir contrafeita, censora. Assim pareceu ao menino. Recordar a cena deixava Gimeraldo com a respiração opressa. Que súbita vergonha teve ao se deparar com o rosto de Selma, com o seu perfume à porta, com a Selma tão bem vestida, com a namorada querida. E os vizinhos sabiam, comentavam, e o menino não sabia que seu escondido amor era público. Ela estava ali em pé a sorrir, ele nu, e correu para o quarto. Isso aqui termina na página 252, esse trecho que eu li, não termina o capítulo. Vai da página 249 à página 252, esse trecho que eu li para vocês, pulando uma parte porque é longo e o tempo fica pressionado, né? Pressionando. Eu fico por aqui e a gente volta na próxima semana ou na próxima quinzena. Eu não posso prometer. Mas sempre que puder eu venho por aqui gravar um trechinho de leitura literária para vocês. Muito obrigada pela audiência, posso dizer assim, pelo clique, pela inscrição. E se gostou, curta. Mais tarde eu posto lá no blog A Tal Mineira. Um abraço. Obrigada. Tchau.